Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Na noite de hoje, teremos a oportunidade de estar abordando um tema muito vivo nesse momento no qual todos nós estamos. Onde convir. Todos nós, ainda mais por conta desse período de pandemia, de notícias muitas vezes tão ruins, isso tem feito muitas vezes com que nós façamos reflexões a respeito do porquê de tantas aflições, do porquê de tantas angústias, do porquê de nós mesmos, em determinados momentos da nossa jornada, nós estarmos assim tão entristecidos, tão desanimados. Muito cuidado. Precisamos de um cuidado muito grande, porque nós sabemos, na verdade, que nós estamos num plano de natureza onde as provas e as expiações dele fazem parte. E nós, consequentemente, estamos matriculados nessa escola onde as provas e expiações têm as características de fazer com que nós cresçamos, com que nós aprendamos e nós, consequentemente, nos desenvolvamos. O tema que nós vamos ler hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 5, e é o Bem-aventurados os aflitos. Quando a gente fala desse tema, a gente pensa, puxa vida, bem-aventurados, difícil a gente se considerar um bem-aventurado quando nós estamos passando, e por quantas situações nós passamos, quando nós estamos passando por essas aflições. É difícil, de fato é difícil, mas hão de convir. Nenhuma circunstância dessa natureza tem por característica a aleatoriedade. Não é aleatório. Passamos pelo que passamos sempre com um objetivo. É isso que o tema de hoje vai procurar abordar. Vejamos, eu vou ler um trechinho só do sermão, onde ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram. Todos nós conhecemos esse trecho e ele é tão bonito e faz com que nós reflitamos a respeito de nós mesmos. Veja só, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da minha justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Texto de Lucas, capítulo 6, de 20 a 21. Na sequência, então, entra a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Pulando para o parágrafo seguinte, ele diz o seguinte: entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida, pois, têm uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve sempre ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, da voz dos Espíritos. O que esse texto procura nos passar? Na verdade, senão a seguinte observância: de fato, nós vivemos num plano de provas, num plano de expiações. Onde convir. Um plano onde não se consegue ter a plenitude da felicidade. Pode observar, sempre que a gente estuda o Evangelho, a gente o faz
com o objetivo de trazer uma mensagem introspectiva, uma mensagem para dentro de nós. E o personagem principal dessa introspecção é justamente nós buscarmos compreender a essência daquilo que nós sentimos e como fazemos para aplicar esse gênero de ensinamento tão extraordinário nas nossas vidas. E é nesse sentido que a gente observa o seguinte: veja só, passamos realmente por aflições. O plano é próprio para isso, já dissemos desde o início. No entanto, embora existam as expiações, existam as provas, hão de convir, não são só expiações e provas. Tem as dificuldades, mas é possível também encontrarmos e enxergarmos o quantum de coisas positivas, de coisas boas, que Deus também colocou no entorno de cada um de nós, para que nós pudéssemos, mesmo diante da necessidade de passar por essas experiências adversas, é verdade, muitas vezes com características, bastante complexas, hão de convir. Às vezes, nós somos submetidos a determinadas circunstâncias que a gente põe a mão na cabeça e fala: puxa vida, mas que difícil! Por que eu passar por isso? E é aí que o texto diz o seguinte: poxa, se nós concebemos o nosso Deus como um Deus de amor, de bondade, de justiça, um Deus de misericórdia, claro que aquilo que nós estamos passando faz parte de um contexto, embora de um contexto de natureza extremamente transitória, ou seja, o que a gente está passando é passageiro, o nome já diz, e nós colocamos de forma redundante, é passageiro, mas tem uma importância muito grande passarmos, mas passarmos bem. Passarmos compreendendo de verdade que tudo está dentro de um contexto de necessidade de superação de cada um de nós. E no momento em que nós compreendemos, como diz aqui no primeiro parágrafo, que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura, eles tentam nos demonstrar o seguinte, uma clareza muito grande: aqui existem essas aflições, mas as vençamos com força, com coragem, com ânimo, com fé, porque é passageiro. A gente vai passar por isso. E depois, o que eles nos ensinam é que tão logo nós passemos, tão logo nós superemos esse momento adverso desse instante evolutivo de cada um de nós, puxa vida, a espiritualidade, ou seja, a nossa pátria de origem, o local para onde retornamos, uma vez que de lá viemos. Importante que nós nos lembremos sempre, nós não somos daqui, nós estamos aqui, e estamos aqui provisoriamente. Estamos aqui no tempo em que esse curso no qual nós estamos matriculados for ele importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Findo o curso, o ciclo do aprendizado, retornamos à pátria de origem. Retornamos porque já tivemos as oportunidades de passarmos por inúmeras experiências e colocarmos em prática aquilo que lá pedimos para realizar quando aqui estivéssemos, ou seja, para passar por aqui e vencer cada um dos estágios aos quais fomos submetidos num plano de provas, num plano de aflições, claro, como esse nosso. Aí nós retornamos à espiritualidade. E é nesse sentido que a gente busca refletir como eu posso partir daqui e chegar na espiritualidade. Depende. Como eu conduzi a minha jornada. Porque veja, todos nós, sem exceção, passamos por aflições. É isso que o texto nos mostra. Por se tratar da natureza do próprio plano. Todos vivemos, ou de uma forma, ou de outra, ou de outra, ou de outra. Ou imaginamos, muitas vezes, de forma totalmente equivocada, que a gente olha para aquelas casas maravilhosas, aqueles castelos e fala, puxa vida, num lugar desse só alegria. Ledo engano. Onde há o ser humano, também há as necessidades dos seres humanos. Importante que nós nos lembremos, a necessidade de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Se nós aqui nessa condição passamos por aflições, onde quer que estejamos, as aflições se fazem presente,
cada uma de um gênero, cada uma de uma forma. Mas a grande questão é como passamos por esse processo de aflição. Uma vez que nós compreendemos, veja só, por isso que o tema chama Justiça das Aflições. Deus, na sua sabedoria, na sua misericórdia infinita, por que Deus quereria que nós reencarnássemos simplesmente para passarmos por aflições, para sofrermos, nós não somos um brinquedo nas mãos de Deus, absolutamente. Se vivemos o que vivemos num plano dessa natureza, é porque ainda temos necessidades. E observemos a nós, as nossas imperfeições, as nossas falhas. Observemos em nós o quão amplo ainda são os sentimentos miúdos que povoam de verdade as nossas almas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e todos aqueles gêneros de sentimentos menores que vêm junto no pacote. Observemos que nós estamos aqui para aperfeiçoarmos-nos. Então, quando a gente compreende a justiça divina, que permite que nós tenhamos, como de fato estamos tendo, mais uma oportunidade de refazimento, de ajuste, de reparação, necessário se faz que nós busquemos fazer o nosso melhor. Que nós busquemos passar por essa oportunidade de que forma? Firmes, confiantes. Confiantes apesar de tudo. Aí a gente pode falar, mas é fácil falar, Fernando. É fácil falar quando nós passamos pelas situações tais e tais. Cada um de nós tem as suas, daí a simbologia do tais. Cada um de nós tem as suas dificuldades e não há uma dor, não há uma aflição maior que a outra, porque só quem vive a aflição que sabe da amplitude dela nas nossas vidas. E é nesse sentido que a gente aí então vai pensar na mensagem do Espiritismo, que diz pra gente o seguinte: passemos da melhor forma possível, confiantes, convictos. Por quê? Porque vai passar tudo isso. Tudo isso tem características e natureza totalmente transitória. No entanto, veja só, eu posso passar por essa jornada, por esse período tão importante para o meu crescimento, para a minha evolução, de que forma? Eu posso passar por aqui, meus amigos, hão de convir, me lamentando, resmungando, maldizendo a tudo, a todos e a Deus, dizendo que eu sou vítima do universo, porque eu não mereço o que eu estou passando, onde já se viu, não dei causa ao resultado, ou seja, não fiz por merecer. É verdade, às vezes nós não fizemos mesmo, hoje. No entanto, importante que nós nos lembremos, somos filhos de existências e existências anteriores. E hoje, muitas vezes, tendo a oportunidade de reparar os erros através do acerto. Mas para reparar os erros através dos acertos, necessário se faz que acertemos. E como poderíamos estar acertando no momento em que nós, ao nos depararmos com aquilo que, via de regra, pedimos, a nível de provações, a nível de aflições, a nível de circunstâncias adversas necessárias para o nosso crescimento, aqui estando, nós fazemos o quê? Nós simplesmente nos enraivecemos. Nós permitimos que se desenvolva em nós aquele rancor, aquela raiva do quê? Da própria vida. E é aí que muitas vezes tornamos-nos seres amargos. Tornamos-nos seres que simplesmente abominam, na verdade, tudo aquilo que diz respeito à alegria, à felicidade, a minha e dos outros também. Não gosto também de ver os outros felizes. Por quê? Poxa vida. Como é que eu não consigo perceber o que o universo de verdade está tentando me dizer? Está tentando me mostrar que é tempo de ajustar, é tempo de consertar, é tempo de fazer a diferença, uma vez que talvez, em outros instantes existenciais, talvez não tenhamos feito da melhor forma. Mas Deus, misericordioso como só, Ele mostra para nós, olha, agora você vai ter uma nova chance, uma nova oportunidade, vai ter que passar por essas circunstâncias, vai ter que vencer esses sentimentos, vai ter que desenvolver uma fé viva, uma fé ardente para poder passar fortalecido. Ou então
pode sucumbir. Sucumbir no sentido do quê? Entregarmos-nos ao desânimo, à tristeza. Entregarmos-nos, na verdade, às circunstâncias que farão com que nós, premiados, entre aspas, com a oportunidade de evoluir num plano como esse, simplesmente renunciamos a essa chance. Mesmo com esses textos maravilhosos do sermão, onde ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choramos hoje, mas se chorarmos hoje, fortalecidos, confiantes, e buscarmos passar por cada um desses instantes tão complexos e adversos, o que nos aguarda, meus amigos? Sabemos que o período existencial de cada um de nós é assim, ó, é nada, é muito curto. Quanto tempo vivemos aqui nesse plano, meus amigos? No entanto, esse tempo ele pode ter, na verdade, um efeito nas nossas vidas de uma natureza inimaginável. Podemos retornar à espiritualidade, e retornaremos, de fato, em breves tempos, todos nós, muito diferentes de quando nós viemos. Podemos retornar, na verdade, como seres que suportaram, que se fortaleceram, que passaram por tudo, mas passaram com alegria de viver, com alegria de procurar fazer das suas vidas pautadas por pensamentos e sentimentos fraternos de amor, que nos trouxe o encorajamento, que nos trouxe a força para continuarmos nessa jornada. Vou ler uma questão do livro dos Espíritos, que vai ao encontro disso que nós estamos dizendo, que é o livro 4º, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Então ele coloca a questão de número 920, olha que legal. Ele coloca o seguinte: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E ele responde assim, olha só: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser feliz na Terra. Só essa questãozinha. Olha só que coisa. Então imaginar que o plano de provas, um plano de expiações, ele podemos considerá-lo tão somente com essas características, é um engano. É verdade que temos as dificuldades, os sofrimentos, as aflições e as angústias, claro que temos. No entanto, hão de convir. Todos nós podemos ser felizes. O quanto se dá para ser feliz num plano com essas características, mas desde que nós busquemos enxergar o quantum de coisas boas que existem no nosso entorno, de pessoas no nosso entorno, pessoas que nos amam, pessoas que nós podemos amar, independente do parentesco, independente do que quer que seja. Observemos o quanto Deus foi generoso com cada um de nós. É verdade, as provas, sob a nossa ótica, elas são duras, mas busquemos fazer com que dessas provas duras, a nossa compreensão, o nosso entendimento seja de natureza tão ampla que eles se tornem menores. Porque a gente vai observar, puxa, vale tanto a pena eu me esforçar, eu me empenhar para passar por tudo isso. É aflitivo, mas vai passar. Vai passar. Essa é a grande certeza que todos nós temos. Vai passar. Como tudo passa. Como os dias passam, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos e os milênios. Nós também vamos passar. Mas que passemos, meus amigos, mas que passemos da melhor forma possível. Conseguindo compreender a misericórdia de Deus para com cada um de nós, que nos deu essas oportunidades tão incríveis, tão fantásticas, de nesse momento nós trabalharmos aquilo que temos que desenvolver em nós para fazermos-nos seres cada vez melhores. Isso está ao alcance de nós. Então, o tema de hoje, justiça das aflições, lembremos-nos, se existem as aflições, existe a justiça por trás dessas aflições. Ou seja, se há a justiça, busquemos cumprir com aquilo que nos cabe. Certamente, a felicidade que nos aguarda a posteriori, ela é muito difícil de descrever para nós que ainda nos encontramos nesse estágio. Mas eles nos mostram que ali nós teremos condições de verdadeiramente sermos felizes. Mas até lá, sejamos felizes, busquemos enxergar
todos os motivos de alegria, todos os motivos de felicidade por estarmos tendo uma oportunidade extraordinária, uma oportunidade fantástica de evoluir, consequentemente de aproximarmos-nos cada vez mais do nosso Deus de amor e de misericórdia, do nosso Mestre Jesus, de um nível de espiritualidade mais elevado. Nessa noite é o que nós tínhamos. Agradeço mais uma vez a oportunidade por aqui poder estar. Peço a todos que têm assistido os nossos vídeos que se inscrevam no nosso canal do YouTube, Centro Espírita Deolindo Alves, e que assistam lá a vídeos de vários colegas, de vários companheiros nossos que fazem parte desse projeto do Centro Deolindo, vídeos ótimos, com mensagens muito bonitas, mas é o que nós temos para hoje. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um e força, coragem, que nós vamos chegar lá.